Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Lição de número 9 do segundo trimestre de 2018. E o tema é Ética Cristã e Planejamento Familiar. Bem? Textuário. Nosso textuário se encontra no Salmos de número 127, versículo 3. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Verdade prática. Gerar filhos ou não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Amém? Gostaria que onde você estivesse aí agora, fechasse seus olhos, fazer uma oração para Deus nos conduzir nesta lição, neste ensino. Senhor Deus Pai maravilhoso, queremos te agradecer, pois nessa manhã o Senhor mais uma vez teve misericórdia e graça de cada um de nós. Por mais uma noite, os teus anjos acamparam ao nosso redor, nos colocaram de pé, para vivermos, Senhor, de uma forma nova e maravilhosa, Senhor, neste domingo, neste dia que o Senhor preparou para nós. Senhor, que durante este dia venhamos fazer a Tua vontade, Senhor, realizar o Teu querer. Senhor, que neste domingo nós venhamos aprender da Tua sabedoria, dos Teus desígnios e dos Seus ensinamentos. Pai, no santo nome de Jesus, continua nos guardando, nos protegendo, continua, Senhor, nos abençoando, nos fazendo crescer em graça e conhecimento. Essa é a oração que eu faço a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leitura bíblica em classe. Gênesis 1, 24, 31. Leitura bíblica em classe, Gênesis 1, 24, 31. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, e sobre toda a árvore em que há fruto da árvore que dá semente, ser-vos-ão por mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Introdução. O casamento, no plano divino, pressupõe o nascimento de filhos. Nele estão inseridos a criação dos filhos, o sustento deles e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento humano. Por conseguinte, dentre outros deveres do casal, o planejamento familiar é importantíssimo.
Controle de natalidade. Conceito geral de planejamento familiar. Controle de natalidade. Não é planejamento familiar, mas procedimentos de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. Tais medidas são adotadas pelos governos totalitários para refrear o aumento da população de um país. Neste caso, regular o número dos filhos é visto como solução para erradicar os níveis de pobreza, bem como alternativa para a preservação do meio ambiente e o melhor uso dos recursos. Dos recursos naturais. Por ordem do Estado, o número de filhos é limitado e revelia da vontade dos pais. Para esse fim, são utilizados métodos contraceptivos e até esterilização permanente. Em países totalitários, ocorrem denúncias de uso do aborto e até infanticídio como soluções para o controle de natalidade. Planejamento familiar. Diferente do controle de natalidade, que consiste em evitar o nascimento dos filhos por meio do controle estatal, a proposta do planejamento familiar é de instituir a paternidade e maternidade responsável. Trata-se de uma decisão voluntária e sensata por parte dos pais, quanto ao número de filhos que possam ter com dignidade. No planejamento familiar, fatores diversos são analisados. Tais fatores, tais como a saúde dos pais, as condições da família, renda, moradia, alimentação, espaçamento de tempo entre uma e outra gestação. No contexto cristão, quanto ao número de filhos, o casal deve buscar orientação divina por meio da oração, submeter-se à direção do Espírito Santo e levar em conta o bom senso. Duas coisas diferentes. Controle de natalidade. Esse tipo de ação é praticada em países totalitários, muitos. O que nós sabemos é a China. O Japão não é não é totalitário, mas também existe no Japão porque acabou-se não tem mais espaço para botar gente no Japão. É um lugar muito populoso. Sou totalmente contra porque não tem lógica recorrer a aborto, a infanticídio, recorrer a esterilização involuntária. Então, totalmente contra. Agora, também já ouvi há um tempo atrás, eu buscando um pouco mais de conhecimento em relação ao aborto, vi que algumas pessoas escolhiam o aborto e apoiavam o aborto como forma de planejamento familiar. Porque uma jovem da comunidade não pode criar o seu filho muitas vezes sozinha. A resposta para isso é simples. Posto dar preservativo. Todo. Não tem um que falta. É só parte de safadeza. Planejamento é isso. Mas se entregar para qualquer pessoa, isso é planejamento. Então, quanto ao planejamento familiar, sou a favor. Se usarmos de métodos contraceptivos, hoje em dia as coisas estão muito mais difíceis. Claro, não impossíveis, mas mais difíceis. Tem por que hoje em dia ter 5, 6, 7 filhos. Não tem a necessidade para isso.
Mas aí vai da vontade do casal. Amém? Leve em conta qual tipo de saúde você vai propor para esta criança, para sua esposa, para o seu marido, qual tipo de educação, qual tipo de bem viver, ou essa criança aos 14 anos vai ter que arrumar um trabalho e te ajudar dentro de casa, porque a família é grande. Então, planejamento familiar é essencial para família, para bem estrutura, de uma forma cultural. Amém? O que as escrituras dizem sobre planejamento familiar? O planejamento familiar, desde que não seja feito por meio de aborto e meios abortivos, não contraria a palavra de Deus. A família e a procriação da espécie. Após criar o primeiro casal, Deus o abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Neste primeiro mandamento, o Senhor requereu a reprodução do gênero humano. Após o dilúvio, Noé e seus filhos também receberam o mesmo mandamento acerca da procriação. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Note que esta é uma ordem universal direcionada às gerações pré- e pós-diluviana. Repare que Deus não especificou qual seria o fator multiplicador nem quantos filhos deveriam ser gerados por cada família. Além disso, o propósito do mandamento é único. Homens e mulheres devem se reproduzir para encher a terra. Planejamento familiar no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, a fertilidade era vista como uma dádiva. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre seu galardão. Salmo 127, 3. Neste contexto, ter muitos filhos era sinal de benevolência do Altíssimo e sinônimo de felicidade. A esterilidade era motivo de discriminação, provocava desavenças e era visto como vergonha. Em contraste a essa cultura, as esposas dos patriarcas foram estéreis. Sofreram muito até que Deus lhe abriu a madre. Sara concebeu na velhice e gerou apenas um filho. Isaac, ao casar-se durante 20 anos, Isaac orou pelo ventre de Rebeca e ela gerou 2 filhos, Jacó e Esaú. Raquel, a esposa amada de Jacó, após anos de espera, também concebeu apenas 2 filhos, José e Benjamim. Aqui, principalmente no caso dos patriarcas, podemos perceber a intervenção divina, bem como o fator de multiplicação de família para família. O planejamento familiar no Novo Testamento. Na Nova Aliança, a fertilidade também é exaltada ao visitar Maria e anunciar sua gravidez. O anjo lhe disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Na mesma ocasião, ao contar para Maria acerca da gravidez de Isabel, o anjo enfatizou: Tua prima concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era estéril. Isabel gerou um único filho, João o Batista, e Maria, após o nascimento de Cristo, gerou ao menos 4 filhos e 2 filhas. Repare em ambos os casos a intervenção divina, bem como a diferença do fator de multiplicação de uma casa para outra. Tem muito do que discorrer? Não. Bem conhecemos a história dos patriarcas da Bíblia, a esterilidade. Poderíamos citar aqui também Ana. Existem hoje procedimentos científicos para a fecundação.
Antigamente o esquema era o seguinte, a mulher não gerava, o homem ia e pegava a outra. Hoje não. Hoje ele pode ir fazer um tratamento. Ética cristã e o limite no número de filhos. A questão do fator de multiplicação. Quem se opõe ao planejamento familiar considera a limitação do número dos filhos uma desobediência ao mandamento de procriação. Por isso, ensinam que a mulher deve gerar filhos indefinidamente. Contrariando essa ideia, a mulher não é fértil todos os dias. O Criador agraciou a mulher com apenas 3 dias férteis a cada mês, indicando que ela não tem o dever de gerar filhos a vida toda. Deus não estipulou qual deveria ser o número de filhos, portanto, o mandamento de multiplicação é cumprido quando o casal gera um filho, pois eram 2 pessoas e agora passam a ser 3. Deve-se também entender que a ordem de procriação é geral e não específica, ou seja, Deus ordenou a reprodução da raça humana, não a reprodução de cada pessoa. Do contrário, os solteiros e os viúvos, os eunucos e os casados estéreis estariam em pecado. E se fosse pecado, não procriar, até a privação sexual voluntária, autorizada nas Escrituras, estaria em contradição. Desse modo, o fator de multiplicação depende da vontade do Senhor para cada família. A questão ética do planejamento familiar. Planejar não é pecado. Cristo falou positivamente do planejamento do construtor e do rei guerreiro. Lucas 14, 28 e 32. O pecado está na presunção em não pedir a aprovação divina para o projeto. O cristão deve aconselhar-se com Deus para tomar qualquer decisão. Nossas motivações devem ser apresentadas ao Senhor em oração e devem ser desprovidas de vaidade e de egoísmo. É vaidade a mulher não querer procriar para não alterar a beleza do corpo, bem como o egoísmo do homem não gerar para não fugir da responsabilidade. Não gerar para fugir da responsabilidade. No entanto, postergar o nascimento dos filhos até que possa cuidar melhor da família, limitar o número dos filhos para que se possa criá-los com dignidade e espaçar o tempo de nascimento entre um e outro filho para melhor acolher mais uma criança não são pecados, pois as Escrituras ensinam que o homem deve cuidar bem de sua família. 1 Timóteo 5,8. Para tanto, sempre se faz necessário consultar a vontade soberana do Senhor em tudo. Bem frisado aqui é a orientação divina para o caso da reprodução. Se somos férteis, glória a Deus por isso, peçamos ao Senhor que nos abençoe. Peçamos ao Senhor que nos dê condição. Às vezes podemos, mas se não for a vontade de Deus, para que tenhamos filhos. O importante é entender que nessa manhã você possa parar, olhar para sua família e começar a viver e propor uma melhor condição de vida para seu esposo, sua esposa, para os seus filhos, para aqueles que moram com você, porque eu sei que alguns ainda têm pais que moram com eles, que hoje estão cuidando de pais, estão cuidando de sobrinhos, estão cuidando de enteados. Então, olhe tudo isso. Cuide da sua família. Isso é planejamento. Saber como viver.
saber aonde buscar, saber como fazer. Amém? Nosso tema é esse, planejamento familiar. Como eu disse há um tempo atrás, eu ouvi aquele projeto de lei que quer liberar o aborto. Há muito tempo está tramitando no Senado, há muito tempo. E este projeto ele ia lá apoiar o aborto de alguma forma. Então eu vi vários relatos de mulheres que defendiam o aborto, de médicos que defendiam o aborto, de líderes comunitários que defendiam o aborto, de políticos que defendiam o aborto, de mães de meninas que defendiam o aborto. E usaram o termo planejamento familiar. Sabe o que é planejar? É você ter um rumo. É você pegar o seu filho e educá-lo, porque vai chegar uma idade em que ele vai começar a tomar as próprias decisões e achar que conhece o mundo e não conhece. Vai querer voar para onde o nariz aponta. E não é assim. Quem poda as asas é pai e mãe. E não deixe que outro faça. Eu tenho uma filha. Eu quero educá-la para ela saber que vai chegar uma época em que ela vai tomar as próprias decisões dela e ela vai arcar com as consequências das suas decisões. Não a proíbo e não vou a proibir de nada. Só que eu quero ensiná-la a ser uma cristã verdadeira, de acordo com o que a Bíblia ensina, do que a Bíblia nos mostra, do que a Bíblia nos revela da vontade do Senhor para a nossa vida, para o nosso bem e o nosso bem-estar. Então cabe a cada pai a ensinar a sua filha, não se entregue a qualquer homem, se guarde, se previna, se dê valor. Isso sim, meu corpo, minhas regras. Não se deixar influenciar por quem está do lado, pelos amigos, por namorados, por noivos, por relacionamentos, pelo meio, pelo ambiente. Isso é planejamento. Tirar um feto não é planejamento. Uma frase que uma vez eu ouvi do Cláudio Duarte. Chegou para o filho dele mais velho e foi aconselhá-lo. Meu filho, você já está jovem, está namorando, vem cá que eu vou conversar com você. Meu filho, isso aqui é um preservativo. Isso aqui te impede de ter um filho, uma gravidez indesejada. Isso aqui vai impedir que você tome uma doença. Mas isso aqui não é sexo seguro não, tá, meu filho? Sexo seguro é casamento. Isso é planejamento. Não tenha vergonha de falar com seus filhos sobre nenhum tipo de assunto. Não tenha. Hoje estamos vivendo dias em que o poste vai fazer xixi no cachorro. E tá errado. Não é evolução. Isso não é evolução. Fala mais que isso é aquela palavra que fala que tá voltando para trás. Recessão. A palavra. Recessão. Então que nessa manhã você possa olhar para sua família e começar, se você ainda não fez, faça um planejamento. Faça um planejamento para sua filha, seu filho. Faça um planejamento para o seu futuro familiar. Reveja a sua família, pois é o bem mais importante que nós temos. Amém? Por hoje é só, não é muito. Semana que vem nós vamos falar sobre dinheiro, sobre o nosso dinheiro.
Estamos quase acabando esse trimestre. Quase acabando, quase. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus Pai maravilhoso, eu quero colocar diante do Senhor todos aqueles que estiveram comigo assistindo e aprendendo. Senhor, eu quero abençoar a família de cada um no santo nome de Jesus e liberar sobre eles uma palavra, Pai, de bênção, igual a minha casa sobre a vida deles. Pai, no santo nome de Jesus, venha nos dar, Senhor, um domingo maravilhoso, Pai. Senhor, que os nossos olhos possam contemplar os seus projetos, Senhor, aliados com os nossos projetos para as nossas famílias. No nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Um ótimo domingo. Você que está aí, Vila Nova, Feorosa e adjacências, culto hoje a partir das 7 em Vila Nova de Colares. Você que está aqui em Novo Horizonte, São Diogo, Cidade Continental, está aqui ao nosso arredor, culto aqui na EBNA Novo Horizonte. Amém? Aguardamos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham um ótimo domingo.